Para falar sobre esse dia de paralisação e de mobilização, nós estamos recebendo aqui o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal, aqui na Paraíba, o professor da UFPB, Marcelo Sikovski, que está conosco. Professor, bom dia. Como é que vai ser esse dia de paralisação, esse dia de mobilização? O que é que vai acontecer, aonde? Diga para os ouvintes que, porventura, desejem participar. Bom dia, Fernando. Bom dia, Petrone. Bom dia a toda a equipe do programa Fala Paraíba. Bom dia aos ouvintes. De fato, o dia 14 foi escolhido como um dia nacional para que nós possamos nos mobilizar, possamos também denunciar a precarização porque passam os serviços públicos. E aqui nós estamos nos reunindo em torno do Fórum em Defesa da Previdência. Reunimos sindicatos, movimentos populares do campo, da cidade, estudantes, enfim, militantes de uma forma geral, e tiramos uma agenda no próprio dia 14, que há todo um preparo que está sendo feito, mas para o dia 14 nós vamos fazer panfletagens logo cedo, 1h da manhã, iremos para a CBTU, 5 horas da manhã, depois iremos para a integração, seguimos na Lagoa também fazendo panfletagem, e no final da tarde, início da noite, vamos aproveitar o fluxo de carros que passa ali pela entrada do bairro dos Bancários e iremos também panfletar. Qual o sentido dessa panfletagem? É denunciarmos os ataques que o governo Michel Temer tem promovido contra os serviços públicos, de uma forma geral, especificamente com propostas aí para que retiram o direito dos servidores públicos também e, obviamente, denunciar também a farsa da reforma da Previdência. Muito bem. Petrone Torres. Sim, bom dia ao professor Marcelo. Marcelo, já tem algum serviço que, por exemplo, só tem recurso, só tem verba até o final desse mês, por exemplo, e parece que a universidade só tinha recurso até o final desse mês de setembro. Isso mesmo, vejam, os serviços públicos em geral... O Exército, por exemplo, já está pedindo... os servidores públicos em geral já têm denunciado isso, porque isso faz parte do cotidiano hoje das instituições públicas. Aquilo que a gente anuncia de cortes e contingenciamentos promovidos pelo governo no financiamento de serviços públicos tem se caracterizado no dia a dia com a precarização das condições de trabalho e de funcionamento dos serviços públicos. A Universidade Federal da Paraíba, por exemplo, você bem lembrou isso, ela já tem anunciado, inclusive na grande mídia, de que só tem recursos para até o final de setembro. O governo promete fazer aportes, no entanto, isso não tem nenhuma garantia, e mesmo que seja garantido todo o orçamento previsto para 2017, ele ainda é insuficiente, porque o governo federal promoveu um corte drástico em todos os serviços. Então, os órgãos mais variados, órgãos federais, não só federais, porque isso também tem a ver com os repasses que são feitos para estados e municípios, e nesse sentido, o que acontece? Os serviços públicos estão agonizando, porque faltam recursos para coisas básicas. Aqui na Universidade Federal da Paraíba, a professora Margarete, reitora da nossa universidade, já anunciou, inclusive, que fez toda uma programação com os recursos que estão previstos chegar para garantir serviços básicos, garantia de pagamento de energia, água, que já foram, inclusive, parcelados, mas a atividade acadêmica, o dia a dia da universidade exige muito mais do que isso. E essas atividades de ensino, de pesquisa e extensão, que atendem somente aqui mais de 30 mil pessoas, estão prejudicadas. O senhor acha, professor, que o povo já acordou do que está sendo feito com o Brasil? Porque não é só serviço público, né? Estão querendo vender a Amazônia, uma série de coisas para acontecer, pré-sal. O povo está acordado. Você acha que o povo brasileiro está essa letargia? Por que o povo não está na rua? Porque eu vejo, se isso estivesse acontecendo na Argentina, no Chile, o povo estava na rua, o pau estava quebrando. A verdade é essa. Na França, o povo vai para a rua contestar ações que ele não concorda do governo. Por que no Brasil não acontece isso?
Nós estamos indo para as ruas desde o início do ano, manifestando contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista que foi lamentavelmente aprovada, mas eu concordo com você de que há uma letargia, as pessoas têm, por várias razões, alguns esperam a solução para o próximo ano, né, com as novas eleições, outros estão decepcionados. Enfim, para nós, os movimentos populares, sindicatos, centrais sindicais, partidos de esquerda, nós estamos convocando as pessoas a reagirem agora. Ou nós vamos reagir, neste momento, aos cortes nos serviços públicos, cortes orçamentários que estão prejudicando a saúde, a educação, né, a segurança pública, enfim, de uma forma geral. Ou nós fazemos isso agora, ou nós corremos um sério risco de o ano que vem a situação estar ainda mais piorada. Só para dar um exemplo bem concreto. Ano passado havia manifestações contra a PEC 241, que depois recebeu o número de 55. Atualmente, a emenda constitucional 95. Ela limita por 20 anos os investimentos sociais do Estado brasileiro. No entanto, abre a porteira para alimentar o esquema da dívida pública. O Estado brasileiro, a previsão do orçamento para o próximo ano, mais de 1,1 trilhão de reais vai ser destinado para refinanciamento da dívida, enquanto que os serviços públicos hoje carecem de financiamento. Então, veja, de fato a população tem enxergado com alguma desconfiança, com alguma dificuldade, mas é verdade que cresce o número de paralisações, cresce o número de manifestações, agora ainda é pouco. Por isso que nós vamos para as ruas fazer uma panfletagem. Nós vamos querer dialogar com o trabalhador, com a trabalhadora. Então, detalhe, o pouco que já acontece a mídia não mostra, tem mais isso, né? É verdade. O pouco que acontece, a mídia não mostra. Petróleo e... Essa mobilização, professor Marcelo, ela tem um caráter de greve ou não? Vejam, as categorias precisam aprovar nas suas assembleias. Na UFPB foi aprovada a paralisação para o dia 14. No Brasil como um todo, esse foi o encaminhamento do Fórum de Servidores, de Entidades de Servidores Públicos Federais, FONASEF, indicou o dia 14. Metalúrgicos em São Paulo também estarão um dia nacional de greve, paralisação, porque eles têm uma pauta muito específica, que é negociar que os efeitos da reforma trabalhista não sejam, que estejam fora da negociação coletiva que eles estão nesse momento, mas os servidores públicos federais em todo o Brasil precisam deliberar nas suas assembleias. Aqui na UFPB nós fizemos a assembleia e foi aprovada a paralisação. Outros órgãos não conseguiram fazer suas assembleias ou então não conseguiram aprovar a paralisação. Então nós vamos, por esta razão, inclusive, decidimos que era importante fazer o diálogo com o trabalhador, com a trabalhadora, com a família pessoense. Nós queremos fazer essa panfletagem para dizer, olha, o que nós estamos perdendo com as medidas que estão sendo adotadas e o futuro que está sendo ameaçado com a proposta de reforma da Previdência. Professor, muito boa tarde. Agora já 12 horas, né? O senhor acredita que vai ser diferente com a reforma previdenciária, já que o governo conseguiu a aprovação da reforma trabalhista, e se esse movimento não seria mais interessante que ocorresse todo ele em Brasília, porque é lá que as decisões ocorrem? Boa tarde, de fato, meu caro. Nós fizemos uma grande manifestação em Brasília, né? Passamos 5 horas tomando gás de pimenta, bomba de gás lacrimogênio, e naquele momento o governo, na nossa avaliação, sentiu a capacidade do movimento operário, do movimento sindical brasileiro, dos partidos de uma forma geral. E, de fato, Brasília é fundamental que nós estejamos lá. No entanto, nós avaliamos que é importante também que nas cidades, nos grandes centros, nas pequenas cidades, que a população discuta o que está sendo ameaçado, o que está em risco nesse momento. A reforma da Previdência agride frontalmente direitos e conquistas ao longo da história da sociedade brasileira. Portanto, nós achamos que é importante, sim, estar a Brasília, e certamente nós teremos mobilizações nesse sentido, mas é fundamental que a sociedade como um todo possa discutir, refletir e cobrar daqueles que vão votar o novo texto, quando ele for aprovado. Nós queremos que ele seja rejeitado na íntegra. Por que rejeitado na íntegra? O governo tem dificuldades, não só por conta das eleições do próximo ano. Por que tem dificuldade? A narrativa que o governo construiu para justificar a reforma da Previdência é baseada numa mentira, numa falácia. Qual é a mentira? A mentira do déficit já foi desmontado pelos próprios dados do governo federal, que não há déficit, há superávit. Então ele tem uma dificuldade de conseguir conquistar a opinião pública, conquistar a sociedade, e aí onde para nós é fundamental nós agirmos nesse sentido,
né, de denunciar essa falácia, denunciar essa mentira e colocar de forma muito clara, e vamos iniciar agora uma campanha pelo Fórum em Defesa da Previdência, o Fórum Paraibano. A nossa intenção é passar, inclusive, a inserções de TV, de rádio, para que possa aprofundar essa discussão e que possa a população, ela mesma, com toda a sua força e energia, não só ir para as ruas, mas defender e cobrar dos parlamentares, nesse caso a bancada paraibana, que vote contra a reforma da Previdência. O senhor entende que o governo hoje está mais fragilizado que naquele momento em que a reforma trabalhista foi aprovada? Certamente o governo passa por inúmeras dificuldades. Não por acaso enfrenta, não tá colocando, inclusive, para votação. Agora o Meirelles sinaliza que apenas em outubro é que irá dar seguimento para a reforma da Previdência. Lógico que ele tem inúmeras denúncias de corrupção que atravessam e que pegam todo o staff do atual governo. E isso coloca, não só ele, mas também parlamentares que estão, nesse momento, sendo denunciados. Isso é um clima que dificulta enormemente que qualquer medida seja votada no Congresso Nacional. Muito bem. Que hora será essa manifestação? Dia 14, o professor? Nós vamos... De manhã cedo a panfletagem. Isso, mas a ideia é que sejam momentos de panfletagem em toda a cidade, onde a gente puder cobrir, além dos locais de trabalho, né, aquelas categorias que conseguiram aprovar a paralisação ou não. Quem são as entidades que estão envolvidas nisso? Olha, estão envolvidas centrais sindicais, a CSP com lutas, nós temos a ADUF-PB, nós temos algumas associações do judiciário, mas eles não conseguem, não aprovaram, né, a paralisação. Nós temos setores do movimento estudantil, das DCEs de universidades, a Universidade Federal de Campina Grande também participando, os institutos federais, alguns servidores da área da saúde e da Previdência Social. As entidades em torno desses serviços... Quem quiser acompanhar está aberto, né? Mais do que aberto. Nosso convite é que toda a população que tenha clareza de que é fundamental defender os direitos, defender os serviços públicos, que nós dependemos dos serviços públicos, tem que participar. E aí fica o convite para contribuir com a panfletagem. Vamos logo cedo na CBTU, depois estaremos na integração, vamos à Lagoa e, por fim, no final da tarde, estaremos na entrada do bairro dos Bancários para aproveitar toda a população que segue para Mangabeira, Valentina, Bancários, para dialogar sobre os riscos, as ameaças e os ataques do governo Michel Temer aos direitos. Muito bem. 12:05, os telefones estão abertos, 3218-7933, 3218-7934. O Carlos Sacha, da Ilha do Bispo, quer fazer uma pergunta. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Cadeira. Boa tarde, professor. Boa tarde, Ana Cláudia. E boa tarde ao professor. Professor, eu gostaria, professor, de saber a sua opinião e a da mesa aí, porque é que todo dia se prende droga, é cocaína, é todo tipo de droga que não é produzida no Brasil. A maconha é de toneladas, né? É fuzil de porte de guerra, de derrubar avião, tudo, né? E o nosso presidente, ele, em vez de reforçar a soberania do Brasil, né? Fechando os postos, está deixando tudo aberto. Isso será que não é porque ele quer abrir para virar essa exclamação que está no Brasil? Mais de 100 policiais mortos esse ano no Rio de Janeiro, em São Paulo, todo o país, né? E ele não está nem aí. Eu gostaria que o senhor me desse aí uma resposta plausível. Muito obrigado, parabéns a você, parabéns, Caldeira, pelo programa e bom início de semana para todos da Tabajara. Um abraço, Carlos, muito obrigado. A propósito, tem um filme aqui de um cidadão, eu vou tentar passar esse detalhe, porque não passa amanhã. Ele é representante dos policiais federais do Brasil, na confederação, tal, né? Da Polícia Federal. E esse cidadão está falando sobre isso. Quer dizer, o desmonte atinge também a Polícia Federal. E a Polícia Federal, com muito sacrifício, com muito trabalho, ainda consegue fazer uma certa cobertura das nossas fronteiras. Aí se vai desmantelar e já entra droga e arma, e como desmantê-lo? Né? Vamos atender mais um ouvinte, é o Pádua.
de Tambaú, 12h07. Boa tarde, Pádua. Boa tarde, Caldeira. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, população de João Pessoa. Caldeira, isso que vem acontecendo com a população em geral, isso é mais uma desses políticos, certo? Então temos que fazer o seguinte: vote nulo, fazer uma campanha para votar nulo. Se ninguém consegue fazer as coisas certas, a população tem que se unir e votar nulo. Campanha do voto nulo. Muito obrigado. Boa tarde. Ok, Pádua. Um abraço. Eu não concordo com o Pádua, mas respeito a opinião dele. Eu acho que o voto nulo não é a saída. Enfim, professor Marcelo Sitkovski, por gentileza. Veja, as duas questões são importantes. Inclusive, é preciso dizer bem claramente para toda a população entender que vigora hoje no governo federal uma posição que é uma posição adotada pelo governo Michel Temer e por seus assessores, que é uma visão privatista. Isso significa dizer desmontar os serviços públicos em geral. Aí inclui também a defesa da nação. Se pense aí, por exemplo, a questão das fronteiras, por onde passa aí, para responder diretamente ao ouvinte. Então, recentemente, o Sindicato de Policiais Federais esteve em Brasília, se reuniu com o Ministério do Planejamento e disse em alto e bom som: nós não vamos aceitar a política que o governo tem colocado para os serviços públicos. Não aceitamos e vamos para as ruas. Foi isso que disse o representante do Sindicato da Polícia Federal, em reunião com o Ministério do Planejamento. Nós estamos na rua há bastante tempo e nós vamos nos manter nas ruas para denunciar esses ataques, para lutar em defesa da Previdência Social, lutar em defesa dos direitos. Há hoje, inclusive, iniciativa, eu recebi há pouco a informação de um companheiro que é diretor também da ADUF, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, está lançando uma campanha, um abaixo-assinado, para tentar revogar a reforma trabalhista. Ela é uma campanha de projeto de lei de iniciativa popular, e para isso precisa de coletar assinaturas. E eles estão com mais essa iniciativa. Eu acho que nós temos que apoiar todas as iniciativas possíveis, que pretendem defender os direitos, que são contra essas reformas que atingem no Congresso, mas que os bicudos desmascarem, né? Isso sem dúvida alguma. Essa é no mínimo a nossa função, esclarecer para os trabalhadores, no caso a ADUF, para os seus professores, os sindicatos em geral, para os seus filiados, mas acima de tudo, poder oferecer à sociedade, nesse caso a sociedade paraibana, dados, elementos sobre a realidade que possibilitem que eles cobrem dos parlamentares a defesa dos direitos, sob hipótese alguma, votar em projetos de iniciativa que prejudicam os serviços públicos que já carecem de recursos, diga-se de passagem, inclusive pela forma criminosa que foi a aprovação da Emenda Constitucional 95. Vamos ouvir aqui, por oportuno, o Flávio Werneck. Ele é o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais. E aí ele responde bem ao Carlos Sacha a questão do desmonte que atinge a Polícia Federal e, por consequência, vai atingir as nossas fronteiras. Vai passar mais droga, vai passar mais tudo, mais arma. Vamos ouvir o que diz o vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, o Flávio Werneck. Nada mais do que a comunicação daquilo que a gente já vinha ouvindo pela imprensa. Ou seja, um descaso total com os representantes do serviço público do Brasil. Eles querem acabar com o serviço público brasileiro, sucatear o serviço público brasileiro. No caso mais específico, no caso dos policiais federais, os quais os representam, é mais absurdo ainda. Nós tivemos uma negociação muito dura, 8 anos de sequer tivemos recomposição inflacionária, e hoje eles, com toda a cara de pau, vieram para nos comunicar que não vão cumprir a lei, que foi fruto de um acordo. Mais do que isso, eles estão deixando bem claro que o que eles devem poupar em valores é em torno de 10 bi. Só que eles esquecem que só de corrupção, só a Lava Jato recuperou 4 bi. Eles deixaram mais 6 bi de emenda parlamentar para comprar parlamentar no Congresso Nacional. Só o Refis, mais 500 bi. A quem eles querem enganar?
Eles querem colocar o serviço público, colocar os policiais federais como bodes expiatórios, como quem é o responsável pela crise, sendo que o responsável pela crise são eles mesmos, o executivo. Outro ponto muito simples, os colegas do Banco Central poderão tranquilamente colocar isso. Esse valor que supostamente eles estão poupando, com a diminuição de 1% do juro pago do Banco Central, ou seja, a baixa alíquota do Banco Central, com 1% eles resolvem esse problema. Então não sejam enganados. Isso é o sucateamento. Isso é para facilitar a corrupção, para enfraquecer as auditorias, para enfraquecer a Polícia Federal, para enfraquecer a Receita, Banco Central, para enfraquecer as carreiras que estão combatendo a corrupção no Brasil. Para acabar com o mínimo de sistema que nós temos para pegar esses desvios de verbas públicas. Porque sem esses servidores públicos, acabando com esse serviço público, aí sim nós teremos uma corrupção mais do que generalizada. Nós já temos uma corrupção endêmica, aí vai virar festa, e é isso que eles querem. Gente, nós vamos convocar, fiquem atentos, nós vamos convocar todos os brasileiros para ir para as ruas, e dessa vez com os policiais federais convocando e chamando, e nós vamos garantir a segurança dos movimentos, já que o governo faz de tudo para não garantir a segurança dos movimentos, nós vamos garantir a segurança dos próximos movimentos convocados por nós. Um abraço e até os movimentos. Aí, esse é o Flávio Werneck, vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, e que responde bem diretamente, né, meu caro professor, o Carlos Sacha. Parece que começa a ganhar corpo esse movimento, né? Pois é, a nossa intenção é que quanto mais setores da sociedade participem, melhor, porque nós estamos defendendo, não é o nosso direito, é o direito do povo paraibano, do povo brasileiro, são os serviços públicos, de uma forma geral, que estão sendo extremamente prejudicados, e isso repercute na qualidade dos serviços que estão sendo prestados à população. Isso nós temos que todos denunciar, nos juntarmos para reagir de forma coletiva contra esses ataques que estão sendo promovidos. Muito bem, agradecer. Mais alguma coisa? Eu queria só perguntar ao professor, porque ele citou aí que o movimento também pretende chamar a atenção da bancada federal. Eu queria saber como é que está a posição da bancada federal em relação a esse tema específico da presidência, da reforma da presidência. Quem, além do deputado Luiz Couto, tem procurado a ADUF, o Fórum, para apoiar a todos vocês que estão nessa batalha? Até o presente momento, é importante dizer isso, nós só contamos com o apoio do Luiz Couto, que inclusive é filiado ao nosso sindicato. O Luiz Couto é professor da universidade, filiado à ADUF, né? Mas a despeito disso, ele tem participado de inúmeras manifestações, já tem declarado, o único que já declarou publicamente que é contra integralmente a reforma da Previdência. Por que contra de forma integral ela? Porque ela não traz benefício algum. Ela só ataca direitos e conquistas históricas. Os outros têm falado em algumas audiências públicas que a CETAG tem participado, de que são contra um aspecto, contra outro. Ao povo brasileiro, ao povo paraibano, não interessa essa reforma de forma alguma. Só interessa a reforma que amplie direito. Reforma que retira direito significa um ataque a conquistas históricas dos trabalhadores. E até o presente momento, o único deputado federal que se declarou favorável às lutas em torno desse fórum tem sido o deputado Luiz Couto. Muito bem, professor Marcelo Sitkovski, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal. Um abraço, professor, muito obrigado. Dia 14, gente, quinta-feira, vamos às ruas, vamos apoiar o movimento, apoiar a gente próprio, né? Porque do jeito que vai acabar com o Brasil. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção dos ouvintes. Muito bem. Muito bem.